Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu saudo os meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui mais uma vez nessa noite, pela misericórdia de Deus, para trazer mais uma vez uma palavra de vigilância para a nossa vida espiritual, amém? Para que nós estejamos de pé, preparados, santos, perfeitos, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero falar sobre o adultério, amém? Mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, vamos saber o que seria exatamente o adultério. Esse mal que tem percorrido os tempos de geração a geração, esse mal, esse demônio do adultério tem afligido, perseguido e feito com que nossos pais e muitas pessoas vão para o inferno, para o Hades, ou Hades no grego, lugar de tormento eterno. Então, o adultério é uma falsificação, uma adulteração, uma infidelidade para com Deus e para com seu próximo, para com seu cônjuge, o esposo ou esposa. Então, o adultério, esse mal, esse demônio, tem feito com que casamentos sejam desfeitos. Então, através do adultério, essa falsificação, essa infidelidade para com seu cônjuge tem desgraçado vidas, tem ceifado vidas e tem feito com que muitas almas vão para o inferno. Então, o adultério é quando uma pessoa não é fiel a seu esposo ou sua esposa. Então, o adultério, em outras palavras, é trocar o certo pelo errado. O diabo está por trás disso. Então, o diabo, através do adultério, essa falsificação, essa adulteração, essa infidelidade, ele tem feito com que as pessoas vivam sobre maldição. E que estas, através do adultério, têm percorrido um caminho direto para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então, o adultério é do diabo. Quando a pessoa comete adultério, ela está manchando a alma. Ela pula a cerca, ela atrai o seu cônjuge com homem ou mulher, leva para seu lar essa maldição, para seu leito, para sua cama. Então, o adultério é um pecado gravíssimo e tem consequências. Nós iremos ver mais para frente as consequências do adultério na vida daquela pessoa que não se arrependeu desse mal, que não deixou, não abandonou o adultério, essa infidelidade para com seu próximo. Então, o adultério é grave por quê? Porque você faz uma aliança com seu cônjuge ali no altar, representando os homens e também a Deus. Então, quando você trai o homem ou mulher, o seu cônjuge, você está sendo infiel, você está quebrando a aliança que você vê diante de Deus e dos homens. Então você está sendo infiel para com Deus e também para com
homens. Por quê? Porque você fez uma aliança. E a aliança não pode ser quebrada. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando Deus institui o casamento, Deus diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ali, em outras palavras, eles estão juntos, são dois, porém, em aliança, em propósito, em amor, os dois se tornam um pelo vínculo do casamento. Então essa aliança não pode ser quebrada. Então quando você comete o adultério, você quebra essa aliança e com isso contrai para a sua vida maldições. Então hoje é dia de consertar, de abandonar esse maldito pecado cujo diabo está por trás, chamado adultério. Essa infidelidade, falsidade, falsificação, adulteração quanto ao que é certo, perfeito e santo diante de Deus. Amém? Então agora nós iremos entrar na palavra de Deus, amém? Então, para nós começarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho São Mateus, capítulo 5, versículo 27 em diante. Evangelho São Mateus, capítulo 5, versículo 27 em diante. É o próprio Senhor Jesus falando acerca do adultério. O título diz assim, sobre o adultério. Jesus disse assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Desde a época lá, quando Deus instituiu as leis, entregou para Moisés, o libertador de Israel, Deus instituiu ali as suas leis. E dentre essas leis estava não cometerás adultério. Amém? Mas vamos ver para os dias de hoje o que Jesus disse para nós. Olha só no 28. E eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vou ler de novo. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só. Antigamente, para ser tido como adultério, um pecado de adultério, ambos teriam que ser pegos no flagra, cometendo adultério, fazendo sexo ilícito, proibido por Deus. Mas hoje Jesus disse, somente olhar, ou seja, cobiçar, desejar em seu coração uma mulher, você já cometeu adultério. Então aqui entra primeiramente a pornografia. Antes do adultério, vem a pornografia. Por isso que se fala, que se diz que a pornografia é a antessala do adultério. Ou seja, antes da pessoa cometer o ato de adultério, ela já cometeu a pornografia em seu coração. Porque pornografia é contemplar a nudez, cenas obscenas, vídeos pornográficos e por aí vai. Então, só de olhar já cometeu adultério, porque você desejou, você se coloca no lugar daquela pessoa que está mantendo uma relação sexual ilícita. Então é pecado o adultério. É pecado, fuja do adultério. Jesus proíbe, não pode. Se você morrer no adultério nessa prática, você irá para lá.
para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então se arrepende, abandone, rejeite, saia do adultério, esse demônio que quer levar você para o inferno mediante ao adultério, esse ato pecaminoso, nojento, imundo diante de Deus. Vamos prosseguir. Agora vocês abram a palavra de Deus em Hebreus, aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Olha o que diz, Hebreus 13, 4. Diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado é respeito, você deve respeitar o seu esposo, seu marido. Da mesma sorte, o marido respeitar a mulher, a esposa. Você não pode cometer adultério. Você não pode trair a sua esposa. Seu esposo, você fez um juramento, não somente diante dos homens, mas também do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus é santo. Então, quando você comete adultério, você leva a maldição para o seu lar, para o seu leito, ou seja, sua cama, para o seu relacionamento íntimo com Deus. Você está contaminado. Você contamina também sua esposa, porque o pecado do adultério mancha a alma e não o corpo. Você toma banho depois do sexo, da relação ilícita que você teve com homem ou mulher. Aquela água limpa o corpo, não a alma. Somente Jesus Cristo, através de que sangue derramado naquela cruz, pode purificar, ou seja, limpa, perdoa, santifica você. Mas para isso você deve se arrepender, rejeitar e abandonar essa prática do adultério. O demônio está por trás, consumindo, aniquilando, destruindo você. Se você ficar em mácula, ou seja, manchado na alma com esse ato de adultério, você irá para lá, para o inferno, para o Hades, lugar totalmente eterno. Então essas palavras não são de condenação, mas sim de salvação, de resgate para você, para a sua alma. Amém? Então o matrimônio, o casamento não deve ter maldição, não deve haver sujeira, infidelidade, traição, falsificação, adulteração. Você deve ser perfeito e santo para com sua esposa, e da mesma sorte a esposa para com o esposo. Não quebre essa aliança de casamento, cônjuge. Não quebre a aliança. Quando você comete adultério, você está quebrando aliança. E o diabo entra e causa desgraça, tragédias e morte eterna para vocês, para ambos. Então, se algum estiver adultério, peça perdão um ao outro, peça perdão a Deus, se arrependa, peça perdão, Deus irá te perdoar mediante o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, caso você não queira abandonar, rejeitar e deixar essa prática do adultério, Deus irá te julgar. E nosso Deus é justo. Então, deixe o adultério. Respeite o seu esposo. Respeite o seu esposo. Não dê lugar em suas vidas para que Satanás entre e julgue vocês e questione e acuse vocês de pecado. Não abram brecha nas suas vidas para que o diabo não entre e destrua vocês. Então, tem relacionamento sexual com seu esposo ou sua esposa.
Não negue sexo para o seu marido. E da mesma sorte, o marido não deve negar sexo para sua esposa. Vocês são um só. Não dê lugar para o diabo, para Satanás acusarem vocês. Respeite ambos. Ambos se respeitem, se amem, se perdoem e vivam nos caminhos de Deus para que Satanás não tenha poder para entrar em suas vidas e julgarem vocês. Então, nessa noite, abandonem o adultério, essa infidelidade, essa quebra da lei, essa falsificação, transgressão. Amém? Sejam santos, perfeitos e agradáveis para com Deus. Deus irá abençoar vocês. Mas caso você esteja debaixo do adultério, esse demônio que causa desgraças, que desfaz casamentos, vocês estão debaixo de maldição. Mas se arrependerem, pedir perdão, ambos se perdoarem, Deus irá abençoar e perdoar e salvar vocês. Amém? Então agora, olha só. Agora nós iremos ver um caso na Bíblia de um personagem que cometeu o adultério. E ele teve severas consequências em sua vida. Tudo o que ele sofreu é derivado do pecado. Então nós iremos ver primeiramente o caso. Nós não iremos ler tudo, vocês leem em casa. Amém? Vou deixar o capítulo, o livro, capítulo, versículo. Vocês leem em casa, bem, completamente, para vocês verem as consequências do adultério. Então, nós iremos ver quem é esse personagem que pagou um alto preço pelo ato de adultério que ele teve para com uma mulher que era casada. Amém? Então, vocês abram a palavra de Deus, segundo Samuel. Amém? Segundo o livro do profeta Samuel. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, em diante. Olha só, presta atenção às consequências do adultério daquela pessoa que não se arrependeu dos pecados. Tem consequências, por quê? Porque o nosso Deus é justo. Amém? Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. O título é assim: Davi e Batseba. Olha só, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém sozinho. Olha só, presta atenção. E aconteceu que numa tarde se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. À vista.
Esse personagem é o rei Davi, o segundo rei Israel, filho de Jessé, o belemita. Então Davi foi ungido, escolhido por Deus para ser o rei de Israel, para governar o seu povo escolhido. Então, nessa época, no Velho Testamento, Deus permitia que os homens tivessem várias mulheres debaixo do casamento. Salomão, por exemplo, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas empregadas que ele tinha relacionamento e filhos. Então, Davi estava em seu palácio sozinho. Ele ficou andando em seu palácio. E quando ele foi para o terraço, do outro lado havia uma mulher tomando banho, ela estava nua. Então, nesse momento, o que Davi teria que ter feito? Teria que correr. Como José do Egito, a mulher de Potifar, se insinuou para José. O que José fez? Não debateu, não discutiu, não olhou. Correu, sebo nas canelas. Davi não. Davi olhou. Cobiçou. Ou seja, teve um desejo ardente de ter um relacionamento íntimo com essa mulher chamada Batseba. Então aqui é a pornografia. Davi parou, contemplou, observou, atentou e desejou a mulher. Não se conteve. Pediu para que o seu servo trouxesse essa mulher para o seu palácio. E ali ele contraiu relação íntima, ilícita, proibida com essa mulher. Porque essa mulher era casada. Depois vocês leem capítulo 11 de 2 Samuel todo e capítulo 12 de 2 Samuel todo, para vocês entenderem mais claramente a consequência do adultério na vida daquela pessoa que cometeu. Amém? Não vou ler tudo para não estender o vídeo. Então agora ele transou com a mulher. Não era a mulher dele, essa mulher era casada. Amém? Então agora nós iremos ver as consequências para Davi pelo seu ato de adultério. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10. Segundo Samuel 12, 10. Diz assim, olha só. Nisso, Davi achou que enganaria todo mundo. Então, antes de nós lermos, olha o que Davi fez. Ele cometeu esse pecado do adultério. E ela em seu leito, no seu leito, cama, ele transou com ela. Pouco tempo depois, ele ficou sabendo que essa mulher estava grávida dele. Então, Davi tentou esconder o pecado debaixo do tapete. Como? A mulher dessa mulher era um soldado do exército de Davi. Então, Davi mandou entregou uma carta para Joabe. Joabe era o comandante do exército do próprio Davi, o rei Davi. Então, ele escreveu uma carta falando para que Joabe colocasse Urias na linha de frente de batalha, para que ele fosse o primeiro a ser morto. Ele morrendo, Davi se livraria da sua culpa, do seu pecado. Davi enganou todos, de menos o nosso Deus onisciente. O que ele está fazendo agora? O que eu estou fazendo, o que os homens estão fazendo?
Ele conhece as suas ações, atitudes na igreja. E também sabe como você é em casa. Então, você engana para o pastor, para seu marido, sua esposa. Mas você não pode enganar para aquele Deus que vê tudo e todas as coisas. Deus vê o coração. Deus sabe o que se passa em seu coração. Então, Davi fez isso. O nosso Deus enviou o profeta Natan para puxar, desferir as consequências para Davi. Amém? Então vocês leem depois. Mas olha só o que aconteceu. Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, diz assim. Isso aqui é o profeta falando para Davi. É a segunda as ordens de Deus. Olha só. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Então Deus falou que a espada nunca sairia da vida da casa de Davi. Consequências. O que Davi fez foi gravíssimo. Ele cometeu pornografia, adultério, assassinato. Ele mentiu. Ele desejou. Então, as coisas, o nosso Deus é justo. Ele não pode passar a mão na cabeça. Não importa se é ungido ou não. Ele não pode. Seja pastor, pregador, profeta, eu, você, todos os homens, ele não pode. Deus não se compactua com pecado. Ele é justo para com todos. Então, mediante as palavras, olha o que aconteceu na vida de Davi. Como eu havia dito antes, Davi, naquela época, os homens podiam ter várias mulheres. Não foi diferente com Davi. Segundo o rei Israel, ungido e escolhido de Deus, Davi e com isso Davi teve vários filhos. Aí vem as consequências de Deus. Davi já havia até esquecido das consequências do seu pecado cometido no passado. Deus o perdoou, mas as consequências vêm. Agora nós vamos ver o saldo, o resultado derivado do pecado que Davi cometeu com Batseba, mulher de Urias, o Heteu. Olha o que aconteceu. O filho do adultério não nasceu, morreu. Primeiro filho morreu do adultério. Segundo lugar, Davi tinha um filho chamado Amon. O Amon, esse filho, desejou ter relacionamento íntimo, transar com a sua meia-irmã chamada Tamar. Então, esse Amon estuprou a meia-irmã chamada Tamar. Davi tinha outro filho chamado Absalão. Esse Absalão ficou com tanta ira, com tanto ódio de Amon por ter estuprado a sua irmã, que matou Amon. Pouco tempo depois, esse mesmo Absalão que matou Amon, seu meu-irmão, tentou assumir o lugar do seu pai no reino, assumiu o trono de seu pai Davi e foi morto por Joabe. E foi morto por Joabe, comandante do exército do rei Davi. Então vamos lá. Olha as consequências do adultério. São graves. Primeiro, o filho do adultério não nasceu. Segundo, Amon estuprou a sua meia-irmã chamada Tamar. Absalão ficou com ódio, com ira de Amon, que matou Amon.
Depois Absalão tentou assumir o lugar do pai e foi morto por Joabe. Resumo: ele teve 3 filhos mortos, homens, e era uma honra naquela época ser pai de homens, de filhos, varões. E teve uma filha estuprada. E esse filho, Absalão, humilhou seu pai antes de morrer. Ele dormiu com as mulheres dos concubinas e Davi foi expulso ao ridículo diante de toda a nação de Israel. Então vocês viram as consequências do adultério? Então, da mesma sorte, assim como aconteceu com Davi, acontecerá também com você. Então se arrependa do adultério. O adultério tem um diabo, um demônio por trás. Através do adultério, o diabo tem desgraçados, destruído vidas e ceifado vidas e tem feito com que muitas almas tenham ido para o inferno mediante a prática do adultério, essa infidelidade, traição, falsificação. Então você quer ter sexo, só pode fazer sexo debaixo do casamento. Se você está tendo uma relação sexual com quem não é seu esposo ou esposa, você está fornicando. É pecado, você irá para lá. Bem? Então não vá para o inferno. Abandone o demônio do adultério. O diabo mescla sexo, prazer com pecado. Então, deixe esse demônio do adultério. Se arrependa hoje, você está sendo alertado. Se você morrer na prática do adultério, essa infidelidade, você irá para lá, para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então se arrependa, abandone, não aceite, rejeite o adultério. Se arrependa hoje. Se você morrer hoje, para onde você irá? Conserte a sua vida conserte a sua vida com Deus. Deixa o adultério, essa infidelidade, traição, essa bolada de cerca. Deixa a mulher de outro e o homem de outro. Se arrependa, peça perdão a Deus, deixe o adultério. Que Deus possa abençoar vocês. Adultério, não. É um demônio que está por trás do adultério. Largue, abandone, rejeite, não aceite a prática do adultério. Deus abençoe vocês. Bem? Então agora eu darei a bênção apostólica. Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós